Olá, pessoal do canal Fé, Esperança, Caridade, meus irmãos, meus amigos. É uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa nova jornada, nessa nova caminhada. Que Deus está iluminando a minha vida para que eu, junto com vocês, trilhemos essa nossa jornada que é do amor, o amor em ação. Esse foi o sinal que Deus me deu. Esse foi o chamado que Deus me deu, o amor. E o amor, se ele não entra em ação, ele fica morto, ele não dá frutos. Então, durante muito tempo, o Senhor tem me conduzido para que eu possa trabalhar neste canal com vocês vários ensinamentos, várias coisas maravilhosas, e eu tenho certeza que será um crescimento tanto para mim quanto para vocês. E juntos nós vamos percorrer essa jornada do amor em ação e vamos sair dessa jornada com certeza mais transformados, mais caridosos, com mais esperança e fé na nossa vida, na nossa família, com os nossos trabalhos, com os nossos amigos, com tudo aquilo que Deus permite para nós. Então eu te convido desde agora, tá bom? Que você abra seu coração. E este primeiro vídeo é sobre a criação dos nossos filhos. Nós estamos passando agora momentos muito dolorosos para muitas pessoas, pessoas perdendo seus entes queridos, famílias que estão desestruturando por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, por falta de tentar muitas vezes buscar soluções para situações graves na sua própria casa. Então, o que Deus me inspirou para eu trazer aqui para vocês no nosso canal hoje e amanhã, na segunda-feira, vai ter uma live, dia 29 de março, na qual nós vamos continuar sobre este tema da criação dos filhos. E você, meu querido amigo, vai ter a oportunidade de mandar a sua pergunta, de compartilhar o que você está passando comigo, tá bom? No nosso vídeo, no vídeo aqui embaixo deste vídeo, você pode colocar o que você tem passado, quais são suas maiores preocupações, o que você não tem dado conta de realizar junto com seus filhos e com a sua família, tá bom? Então, eu peço desde já que se você partilhar comigo o que você tem passado, se você partilhar conosco, vai ser um aprendizado não só para todas as pessoas que estão participando, mas também de pessoas que vão ler nos comentários e vão falar, se identificar e dizer, olha, eu também passo isso na minha casa, eu também passo isso na minha família. Deixa eu saber mais sobre o que você está dizendo, o que essa moça está dizendo aí, né? Então, eu peço que vocês compartilhem, que vocês partilhem também o que vocês têm passado, as dúvidas que vocês tiverem, que nós possamos ajudar a vocês. E as perguntas mais relevantes eu vou estar respondendo na segunda-feira, tá bom? No nosso canal, na nossa live, às 9h30, dia 29. E se depois você perder a live com as perguntas, você pode estar indo lá para ver as perguntas que foram respondidas e para que você também deixe lá a sua partilha, o seu ensinamento ou o seu aprendizado com tudo que foi dito, tá bom? Então eu te convido, seja muito bem-vindo e vamos começar? Então eu trouxe para vocês aqui nesse primeiro vídeo os filhos na pandemia. Como é já difícil criar um filho? Eu tenho 3 filhos. Um de 14, o meu primogênito, o meu do meio, que tem 12, que também é um menino, e a minha menina, que tem 9. Então, 14, 12 e 9. E durante todos esses 14 anos de experiência na criação dos meus filhos, eu errei muito. Eu tentei muitas coisas que deram errado. Eu me arrependi de muitas coisas que eu fiz, mas eu também fui agraciada com muitas graças, com muitas coisas que deram certo, com muitas coisas que me fez me sentir que valia a pena, mesmo eu errando, tentar dar o meu melhor,
dar o melhor que eu podia, ficar altas horas às vezes estudando, buscando situações que eu pudesse melhorar a mim mesma, né? Então, tudo isso é um processo. Ninguém nasce sabendo ser mãe. A gente não recebe com o nosso filhinho, a nossa filhinha, um estudo perfeito, como a gente conseguirá ser boa mãe, bom pai, porque aqui eu também falo para todos os pais, né? Então vamos partilhar, porque quando a gente se vê que a gente não sabe tudo, que a gente tem muito que aprender, que a gente erra, esse é o início para a mudança. Esse é o início para a transformação. E se você chegou até aqui é porque você sente essa necessidade de melhorar. Você sente essa necessidade de ser um pai e uma mãe melhor. Então, o que é primeiro que a gente tem que entender é que a gente erra. A gente é humano. E Deus muitas vezes permite que a gente cometa erros para que a gente possa tirar um pouco o nosso ego, para que a gente possa entender que a gente precisa muitas vezes de ajuda e que muitos pais e mães muitas vezes não gostam de receber ajuda porque se acham autossuficientes, porque são muito controladores, porque tem que ser do meu jeito, a minha vontade e ninguém vai vir me ajudar. Então são coisas que a gente tem que aprender à nossa vida. E a primeira coisa que eu quero trazer para você e fazer você meditar junto comigo: cada filho é um tesouro que Deus nos dá. E esse filho que Deus traz para a humanidade, através de nós, mãe, que geramos os nossos filhos 9 meses no nosso ventre, e através dos pais que nos ajudaram a gerar a vida, a nossa consciência de que é um tesouro, é uma dádiva, transforma a nossa história. Porque muitas vezes as pessoas, os pais, quando recebem a notícia que vão ser pais, né, eles não estavam querendo naquele momento ser pais e mães. Quantas vezes eu já vi isso? Graças a Deus, quando eu tive meus filhos, eu já tinha vivido todo uma preparação psicológica no meu coração, na minha mente, um desejo ardente que eu tinha de ser mãe. Mas muitas vezes o filho e a filha pode vir em situações na qual os pais estavam despreparados. E tudo isso causa no coração do pai e da mãe incertezas, medo, não conseguindo talvez adaptar o que aquela pessoa está vivendo com aquela necessidade que ela tem agora de se sacrificar e de ser pai e de ser mãe. Então, tudo isso pode abalar a nossa estrutura. Então, nós temos que entender, primeira coisa que eu quero partilhar com vocês: ser pai e ser mãe é a maior missão da nossa vida. Não importa quão importante você seja, quão poderoso, quão rico, quão pobre, quanta influência, quanta liderança você tem. A sua maior missão na Terra é ser pai e ser mãe, porque foi confiada a você por Deus uma vida. E essa vida, como a sua, ela tem grande valor. Então, muitas vezes a pessoa pergunta: será que eu também agora tenho que abandonar a minha vida totalmente para ser pai e mãe? Não, claro que não. Senão seria uma coisa muito injusta, talvez, né? A gente ter que se abandonar totalmente. Muitas pessoas não estão preparadas para isso. Mas o que a gente tem que mais que entender é que se Deus confiou a você uma vida, você foi escolhida por Deus para receber dele uma vida na qual ele vai te capacitar. Ele não está pedindo de você agora que você, pai e mãe, que você nunca mais erre, que você seja perfeito e que você tenha todas as respostas. A única coisa que ele quer: tenha tempo para o meu filho que eu estou te entregando. Abra mão de algumas coisas que são importantes para a vida dele. Eu não estou falando para você anular totalmente a sua vida, mas eu estou falando para você dar o melhor que você pode dar para essa pessoa. Com esse entendimento, essa noção
de responsabilidade, essa noção na qual a gente tem que aprender a enxergar a nossa paternidade, a nossa maternidade como uma missão superior, uma missão suprema. Eu quero começar essa live, estou começando ela para, desde este entendimento, a gente poder dar continuidade a tudo aquilo que eu quero passar para vocês. Então, cada filho nosso vem com uma personalidade diferente. Você tem uma personalidade, eu tenho uma personalidade, o seu marido tem uma personalidade diferente. Todos nós somos diferentes. Então, o maior erro primário, talvez, que muitos pais cometem é de querer criar um filho igual ao outro e dizer: eu dei tudo para esse filho igual eu dei para o outro, mas ele não me correspondeu. Ele foi ingrato comigo. Ele não soube valorizar o que eu dei para ele, né? E muitas vezes isso pode ser o erro. Por quê? Porque cada criança, cada pessoa, cada um de mim, eu, você, cada um de nós, temos diferentes dons, diferentes opiniões, temos diferentes talentos, diferentes sensibilidades. E o que é bom para um filho pode ser que seja péssimo para o outro. Talvez na maioria sim, o que é bom para um filho é bom para o outro filho. Mas nem sempre isso é uma verdade. Então nós temos que começar a enxergar cada filho que a gente tem com um zelo e tentar enxergar nesse filho o que ele é diferente do meu outro filho. Porque Deus me entrega o primeiro filho e a gente olha para ele e acha que os outros vão ser iguais. Ou eu vou criar do mesmo jeito e eu vou ter a mesma vitória, a mesma resolução. E às vezes o que não deu certo com o primeiro filho dá certo com o segundo. Porque todos somos diferentes, cada um tem uma necessidade. Então é com esse olhar que você tem que entender que todas as nossas necessidades, elas são únicas. E se você, pai e mãe, aprende a olhar para o seu filho, que ele tem um desejo único, diferente do outro, isso já vai ser a resolução de vários problemas na nossa casa, na nossa família. E você é o melhor mãe, você é a melhor mãe, você é o melhor pai que seu filho poderia ter. Escuta o que eu estou te dizendo. Você é o melhor pai e a melhor mãe que o seu filho poderia ter, porque foi Deus que escolheu. Foi Deus que gerou esse filho dentro do seu ventre e que trouxe a essa família, a esse pai e essa mãe. E esse filho veio na hora perfeita. Deus jamais erra. Deus nunca erra seus planos. Então, que se você entender isso, você vai abrir seu coração para os problemas que possam vir. Você pode entender que mesmo você não sabendo todas as respostas, você foi o pai e a mãe escolhido que Deus deixou para essa criança. E você, com o amor que Deus já colocou no seu coração por ele e por ela, você vai saber dar continuidade e dar o melhor para ele. Às vezes as pessoas pensam que dar o melhor é dar dinheiro, é dar presentes, é dar riqueza. Isso é um dos itens que uma criança precisa, é ter as suas necessidades fisiológicas atendidas. Mas muitas vezes isso não é o mais importante, porque Deus capacita esse pai, essa mãe, de dar alimento, de dar uma roupa, de dar uma casa para seus filhos. Então, o que mais importa muitas vezes e falta na nossa casa é a gente conseguir enxergar cada filho como um indivíduo único, cada filho com uma necessidade especial. E quando eu falo em necessidade especial, a gente também lembra das crianças especiais, das crianças que têm alguma síndrome, que têm alguma diferença de capacidade. Eu não gosto de chamar defeito jamais. Se ele tem uma incapacidade, eu tenho as minhas. Se aquele meu filho tem uma capacidade maior, o meu outro filho não tem aquela incapacidade, mas ele tem outras. Então, a pior coisa que a gente pode fazer com um filho, com alguém,
é rotular uma criança. Não, o meu filho ele faz isso porque ele tem tal síndrome e ele nunca vai conseguir ser melhor. Ah, eu já deixei de lado o meu outro filho porque ele nunca vai ser uma pessoa obediente, uma pessoa que seja grata. Eu já deixei esse de lado. Aquilo ali é perdido, é um imprestável. Quantos pais e mães dizem isso dos seus filhos? Então a gente jamais pode rotular um filho, porque Deus, ele pode trabalhar o coração dessa criança. Você com seu amor pode transformar o coração dessa criança com aquilo que Deus vai te capacitando, tá bom? Então, tudo isso, todas essas emoções, esses sacrifícios, essas necessidades, têm que estar presentes no nosso coração, para que a gente seja capaz de trazer para a nossa família aquilo que cada um precisa, certo? Então, outra coisa que eu quero deixar aqui: temos muitos traumas de infância. Nossos pais não são perfeitos, não foram perfeitos. Então, cada um também, muitos passaram por dificuldades na infância, tiveram talvez pais violentos, pais ausentes, foram órfãos e não tiveram boas referências como ser um pai e uma mãe. Então, quando essa pessoa, esse pai e essa mãe chega na vida adulta e é pai e é mãe, ele não tem referência nenhuma de amor. Ele nunca conseguiu sentir o amor, doar o amor, se sacrificar. Às vezes teve uma família tóxica, um pai e uma mãe narcisista, um pai e uma mãe violento, um pai e uma mãe que não conseguiram enxergar nesse filho a necessidade que ele tinha de se sentir amado, de ser de ser visto, de ter respeito, de ser respeitado. Então essa criança cheia de traumas, ela vai ser pai e vai ser mãe. Então, estes traumas a gente traz para a nossa história. Pode ser que você teve uma vida familiar linda, maravilhosa, e nunca teve, você talvez não tenha passado grandes necessidades emocionais ou físicas na sua infância. Mas toda a nossa história com pais, com tios, com professores, influenciar a nossa infância. Talvez eu não tive um pai e uma mãe muito exigente, mas eu tive uma professora, mas eu tive tios, avós muito exigentes, e eles foram criando na minha consciência uma sensação de incapacidade, de medo, que eu nunca ia ser ninguém, que eu nunca ia conseguir ser pai, que eu nunca conseguiria me casar, porque como é que eu poderia ser mãe com essa atitude que eu tenho? Como é que você, pai e responsável, poderia ser pai? O que você poderia passar de bom para o seu filho? Então, tudo isso gera no nosso coração incertezas, dúvidas do que fazer quando chega um filho. E eu vou trazer aqui para vocês coisas muito fáceis que você pode transformar a sua família com poucas atitudes, deixando toda essa influência negativa para trás e você conseguir expressar o amor dentro da sua casa, tá bom? Então, nós temos que entender, se eu fui uma criança rejeitada, humilhada, ou se eu fui uma criança e aí você se coloca, tá bom? Se eu fui uma criança que não tive amor, então agora eu posso dar esse amor aos meus filhos que eu não tive. Eu posso dar o respeito, o carinho para eles que eu não tive. Só que quando a gente cresce com tanto trauma, e eu tenho estudado muito isso ao longo dos meus últimos 4 anos, a gente reflete isso nos nossos filhos sem ver. E como é isso? Por exemplo, tem uma criança, seu filho fez uma bagunça ali que você já falou para ele e deixou bem claro que isso você não aceita na sua casa. Quando você vê, em vez de você lá ter com muito carinho uma conversa com ele, você já olha e já grita e já xinga, menino que não presta atenção, menina que é mole, que não sabe fazer as coisas. Isso, quando você vê, você já gritou, você já xingou, você já perdeu a paciência, você já bateu.
Por que que muitas vezes a gente é assim? Porque esse grito, essa manifestação de violência que você tem, é aquele grito que ficou armazenado quando você era criança e que você não conseguiu expressar como filho, e que você não conseguiu expressar enquanto você era subjugado ao poder dos pais. Então, os psicólogos, os psiquiatras dizem que muitas vezes esse reflexo de gritar, de ser impaciente, de bater, é porque são crianças que foram criadas muito controladas, os pais eram muito controladores, eles não podiam se expressar. E quando essa criança vira adulta e ela tem filho, e ela tem filha, ela é pai e mãe, quando vem uma situação na qual ele tem que expressar um poder, um valor, ele se exalta e ele perde a paciência. E isso também é com nossos cônjuges. Então, muitas vezes, a criança foi tão podada e ela não podia falar nada. Quando ela se casa, é aquele homem violento, aquele homem que xinga, que bate, é aquela esposa também violenta, cruel, que não tem caridade nas palavras. Então, tudo isso é uma expressão que reflete a nossa infância. Então, o que você tem que começar a prestar atenção é: peraí, o meu filho fez isso que eu não concordo, mas então agora eu vou chamá-lo para a gente ter uma conversa. Eu tenho que me controlar, porque eu não posso fazer com ele o que eu recebi na minha infância. E agora eu sou adulta, eu tenho controle sobre os meus sentimentos e os meus pensamentos. Só que se você ainda não conseguiu ser assim, o que você pode fazer? Quando você vê uma bagunça, uma coisa que você tinha falado para o seu filho não fazer e ele fez, vai embora. Não reage naquele momento. Dá meia volta. Tranca no banheiro, tranca num quarto. Não deixa ele ver que você está extremamente nervoso, chateado. Volta, se controla, respira, entra em si, dentro de você e fala assim: eu consigo lidar com essa situação sem refletir no meu filho todos os traumas que eu recebi. E eu vou agora ajudá-lo com amor. Eu vou pôr o amor que está dentro do meu coração por ele em ação. E eu vou chegar nesse filho e explicar. Mais uma vez, filho, isso que você fez, o seu pai e sua mãe não aceita dentro dessa casa. Você errou. O que é que você vai fazer com relação a isso? Dá à criança a capacidade dela pensar no que ela fez. Dá à criança uma capacidade de ela entender que ela está sendo escutada, que ela está sendo vista e que mesmo no defeito, no problema, né, que ela teve, não defeito, no erro que ela cometeu, ela está sendo amada, ela está sendo entendida. Eu te dou toda a certeza desse mundo, que quando ela for cometer o mesmo erro, se ela cometer mais uma vez, vai ser um susto, porque eu tenho certeza que ela não vai cometer mais. Porque naquele erro que ela teve, ela foi amada. Ah, Daniela, mas isso é muito difícil, não é? Pede a Deus, quando você acordar todos os dias, de ter paciência, de ter controle emocional. Pede ao Espírito Santo que te ajude. Amém? Então, esse reflexo todo da infância, ele vai ser transformado e vai te dar uma capacidade, uma segurança com seus filhos muito grande. Eles vão sentir em você, que é pai e mãe, uma confiança absoluta. E até vão comentar com você: pai, mãe, olha, papai e mamãe, eu errei. Eu cometi esse erro. Me ajuda, eu não estou conseguindo resolver, não estou conseguindo ver. Eu fiz sem querer, papai e mamãe. E ele vai conseguir se abrir cada vez mais para você. E é por isso que muitas vezes as crianças, elas vão se fechando. Sabe aquele filho, aquela filha que não conta nada para você, ele está sempre escondendo? Então, ele está sempre escondendo o que ele sente, ele está sempre escondendo o que ele fez. São crianças que muitas vezes mentem por medo de ser punidas, por medo de apanhar, por medo de ser tão
massacradas, então elas ficam reservadas, crianças muito caladas, e vão ser adultos calados, aqueles adultos que se fecham, né? Nada abre o coração dessas pessoas, são pessoas muito travadas, e aí elas vão ser travadas nas empresas, no trabalho, nos seus casamentos, com seus filhos. Vão ser travados com seus filhos, porque aprenderam a ser assim desde criança, aprenderam a se fecharem por medo. Então, um grande processo que a gente pode fazer para transformar os nossos filhos e filhas em adultos saudáveis e em crianças que partilham com a gente os problemas que elas estão enfrentando no seu dia a dia, é você não ser exageradamente autoritário. Nós temos que impor limites nos nossos filhos, mas o autoritarismo, aquele pai, aquela mãe extremamente dura, cruel, são pais que transmitem um medo terrível para seus filhos. E esse medo aprisiona a mente, aprisiona o coração. E sabe qual que são síndromes que causam nessa criança quando ela é adulta? Síndrome do pânico e síndrome um entendimento que ela não é boa o suficiente, que ela não é amada e que ela não é boa, então que ninguém vai querer, ela nunca vai ser ninguém na vida e ninguém vai querer dar um cargo para ela, uma opção de valor para ela, porque ela aprendeu a se auto-fechar, a ter medo. Então, é uma coisa que gera para a vida adulta inúmeros traumas. Então, a gente que é pai, que é mãe, a gente não acerta toda vez. A gente erra. Eu já gritei com meus filhos. Eu já fiz eles terem medo de mim. E quando eu fazia isso, eu via que eles se sentiam mais medo ainda de mim. E parecia que eu estava afastando o coração deles do meu. Então, ao invés disso trazer os meus filhos para perto de mim, estavam trazendo eles para longe de mim. E ia chegando num ponto que eles não me contavam mais, principalmente o meu filho mais velho. E com o tempo, quando eu entendi o meu erro, graças a Deus, já há muito tempo atrás, eu pude ajudar meu filho a voltar a se abrir comigo, a ter confiança em mim, a me contar as coisas. Então, graças a Deus, depois de errar dentro da minha casa, hoje eu tenho meus filhos que se abrem comigo, que contam as coisas para mim. E eu vejo que o mais travado dele ainda é meu filho mais velho, porque eu vejo que, como foi o meu primeiro, eu fui dura com ele, né? Às vezes ele demora algum tempo para me contar algo, mas graças a Deus ele me conta. Então, isso é muito importante para a gente criar uma família feliz. Criar uma família nessa pandemia, porque está todo mundo muito nervoso, todo mundo muito preocupado com o dia de amanhã, com a vida, com o que há de comer, como é que vai trabalhar. Então, isso gera um nervosismo muito grande nos pais e nos filhos. E os pais e os filhos vão perdendo a paciência. E isso vai virando uma bola de neve dentro de casa. E os pais vão perdendo o controle emocional deles mesmos e o controle emocional com seus filhos. Então, eu quis começar por aqui, porque eu vejo que dentro dessa pandemia e durante cada dia mais a gente vê as pessoas muito isoladas. Esse isolamento vai causando em nós não mais assombro, mas uma coisa qualquer, mais um sentimento que tá todo mundo afastado mesmo. Então, às vezes, a gente olha os filhos que estão sendo criados tão afastados dos pais, que estão perdendo aquela ligação do coração, aquele toque, aquela capacidade de, filho, olha, eu tô aqui. O que você precisar de mim, meu filho, conta com sua mãe, conta com seu pai. Estão perdendo essa noção de doação e de confiança, porque é tudo muito duro, é tudo muito, olha, filho, não fala comigo agora, porque agora eu estou trabalhando, filho, agora eu não posso te atender, eu estou cozinhando, filho, agora eu não posso, eu estou numa live, eu estou numa audiência, eu estou no... E se perde. O que se pode fazer?
Você pode falar assim, só um minutinho, me dá um segundinho que eu vou atender meu filho aqui, ele está me chamando. Você tem que mostrar para esse filho, essa filha, que mesmo diante de tudo isso que está acontecendo, ele e ela e a sua família é a coisa mais importante que você tem. É a sua prioridade. Quando nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas, nossa família são nossa prioridade, tudo a gente consegue vencer. Pode ser o problema maior que existir. Pode ser um problema assim, fora de noção que venha para nós. Se a gente está todo mundo está unido e todo mundo se entende e existe aquela confiança, tudo é menor. Tudo tem então agora um peso menor, porque nossos filhos e nossa família estão unida, certo? E outra coisa que eu quero passar para vocês. Muitas vezes a gente tem expectativas exageradas nos nossos filhos. Então, por exemplo, nasce um filho e ele é muito agitado, né? Nasce o outro e ele é bem mais calmo que o outro filho. Essa expectativa que você tem que o seu primeiro filho fosse como o seu segundo filho, destrói a alma dessa primeira criança, desse seu primeiro filho, dessa sua primeira filha. Por quê? Quando a gente começa a criar expectativas que aquela filha, aquele filho não consegue trazer para mim como retorno, isso gera dentro da família uma grande tristeza. Então, por exemplo, você que é pai e mãe também, você pode ter aquela expectativa de ser o pai perfeito e a mãe perfeita. Só que nós não somos perfeitos. Nós somos imperfeitos. E mais importante que você ter um pai e mãe perfeito, né? Sou todo perfeito. Eu não erro nas minhas atitudes, eu estou certa. E meus filhos serem felizes, ou eu ser imperfeita, mas eu construí meus filhos e minha família é feliz diante das nossas incapacidades e erros, o que é mais importante? É mais importante eu abaixar a minha expectativa com meu filho e parar de cobrar tanto ele de ser perfeito. Olha, meu filho, hoje você não arrumou sua cama. Olha, meu filho, olha aí, você nem tomou banho, são 11 horas da noite, você ficou o tempo inteiro no celular e não tomou banho. Olha, meu filho, olha, minha filha, olha a bagunça que está no seu quarto. Como é que você vai ser uma boa dona de casa, uma boa mãe? Nenhum homem vai querer casar com você. Olha, minha filha, você tá gorda. Você tá gordo, você precisa fazer um regime. Meu filho, você tá muito magro. Claro que quando é doenças envolvidas, é diferente. A gente tem que procurar uma ajuda médica. Mas se aquela criança for daquele jeito, ela tiver um corpo já dado por Deus, que ele tem uma tendência maior a ser mais gordinho, a ser mais magro, se a gente elevar demais a nossa expectativa com aquela criança, com aquele filho, eles vão crescer muito infelizes, desgostosos dos seus corpos, sabe? Desgostosos de quem eles são. E eles podem olhar, nossa, minha mãe e meu pai me falou para tomar banho há 5 horas atrás e eu esqueci. Eu não dou conta de nada. Ele não fala nada para você. Ele não fala, eles não falam, mas eles pensam. Olha, eu sou realmente, eu sou imperfeito, eu sou muito ruim, né? Eu queria ser como o meu irmão. Meu irmão, olha lá, ó, tudo parece que para ele é fácil. Eu vejo só meu pai e minha mãe elogiando meu outro irmão, minha outra irmã, e eu não. Então, quando a gente faz um limite, por exemplo, cria as nossas regras, e a gente consegue passar para essa criança que você tem uma expectativa com ele, né? Então, por exemplo, você pede, filho, você pode varrer essa parte aqui da casa para mim? Porque eu estou muito atrasado, eu não tenho como eu ajudar. E essa criança, ela tem uma idade satisfatória que ela pode te ajudar. Aí você sai. Você chega e você vê que o chão não foi varrido. Ou aquele pedido que você fez àquele filho não foi completado. Ou ele tinha uma prova e ele não estudou. Então, são desafios que a gente tem todos os dias. Todo dia, toda mãe, todo pai tem esse tipo de desafios diariamente. Então,
O que eu passo aqui, você também passa. Então, qual que seria uma atitude se a gente não levar em conta os sentimentos da criança? Não levar em conta a capacidade dela? Seria, você não me obedece, você não faz nada do que eu peço, você, olha como é que você faz, olha, eu peço para você, você não faz nada do que eu peço. Isso vai gerando então na criança uma incapacidade muito grande. E ele vai crescendo com esse sentimento de que ele é incapaz, de que nada ele consegue na vida, de que tudo que as pessoas pedem para ele, ele não consegue fazer. Então, se essa criança ela for tentar ser um empresário, né? Tentar montar um negócio, ou querer ser um gerente, ou querer criar uma situação inovadora, ela não vai confiar nela. Por quê? Porque ela vai não entender que ela é capaz, porque desde pequeno, aquelas duas pessoas que ele mais confia e que ele mais ama estão mostrando para ele que ele é incapaz. Então, o que a gente tem que fazer? Começar a mostrar aos nossos filhos que eles são capazes, que a gente erra, eles também podem errar. Diminuir as nossas expectativas, porque expectativas exageradas causam traumas, causam problemas que se levam para o futuro. E essas projeções, muitas vezes, é porque a gente queria ser alguém que a gente não foi, e a gente espera que nossos filhos sejam aquilo que a gente não conseguiu ser. Então, por isso que a gente projeta, muitas vezes, expectativas neles, muitas vezes, desumanas, que eles sejam coisas que a gente não foi, porque assim a gente consegue satisfazer aquele desejo de criança, de adolescente, de adulto jovem, que você não conseguiu realizar na sua vida e que você projeta no seu filho. Só que a gente tem que lembrar que os nossos filhos, eles têm sonhos, eles têm desejos, eles têm vontades que são diferentes das nossas. E quando a gente gera expectativas exageradas nos nossos filhos, essas expectativas fazem eles sofrerem gigantemente. E também faz a gente sofrer porque a gente colocou uma expectativa que nunca vai ser realizada e a gente começa a sofrer. Sofrer porque o nosso filho não é aquele filho perfeito que a gente pensou. Não é aquela filha perfeita que a gente pensou. Só que a gente tem que entender, aquele filho é o perfeito que Deus te entregou. Então, dentro dos sonhos de Deus, dentro da expectativa que Deus tem para ele, se você confiar nele, ele vai cumprir. Então, grandes famílias felizes criam filhos felizes, criam filhos com autoestima, criam filhos com valores delas mesmas, certo? Então, o que você tem que começar a fazer nessa pandemia? Se você estava se comportando assim até este momento, começa a mudar, começa a mostrar para o seu filho que ele pode ser aquilo que ele deseja. Não queira que seu filho seja médico se ele quer ser uma pessoa que vai desenvolver programas na internet. Não queira para sua filha que ela seja uma bailarina, que talvez a gente queria ser e não foi, se ela quer ser uma artista de cinema, alguma coisa nesse sentido. A gente tem que deixar os nossos filhos viverem a vida deles. Se você deixar eles desenvolverem os seus sonhos, vocês vão ver que eles têm talentos, talvez antes que eles nunca comentaram com você, porque você nunca permitiu que eles mostrassem os dons e os talentos que eles têm guardados dentro da alma deles. Dons que Deus deu e talentos que Deus deu para que eles sejam pessoas que vão mudar e transformar este mundo. Então, quando a gente cobra dos nossos filhos coisas que a gente queria que eles fossem, a gente impede que eles se transformem e transformem muitas vezes a humanidade inteira. Porque uma vida ela tem valor inigualável neste mundo, certo? Então, vamos começar agora a trazer para vocês aquilo que vocês podem mudar na casa de vocês
para que vocês tenham situações de vitória, que vocês se sintam que vocês estão tendo uma família feliz. Porque uma família feliz, ela tem que ser cultivada todos os dias. E não com durezas, só durezas. Claro, gente, eu não estou falando aqui que a gente não tem que impor limites. Você tem que falar para os seus filhos: olha, meu filho e minha filha, família querida, isso eu aceito, porque nós temos uma moral, nós temos esse entendimento e isso é aceitável dentro da nossa casa. Agora, isso aqui não é aceitável. Então, papai e mamãe não permite que tal coisa aconteça. Então, o seu filho ele tem que saber muito bem o que é aceitável e que não é aceitável, porque ele também quer trazer para nós, que somos pais, felicidade no nosso coração. Não ache que é só você que é pai e mãe que quer agradar os seus filhos. Os seus filhos têm esse desejo imenso no coração deles te agradarem. Por que uma criancinha de 3 anos, quando ela começa a rabiscar, ela vem com aquele garrancho para você, dizendo aqui, ó, papai, mamãe, eu te amo. É um rabisco, né? Mas é um desenho que ela conseguiu expressar os sentimentos dela, do amor que ela tem por nós. Quantas vezes eu recebi esses rabisquinhos, tenho guardado até hoje dos meus filhos, né? Quando eles começaram a conseguir se expressarem, coisas que ainda eles não conseguiam fazer, porque eles eram muito criancinhas, aí eles começaram a se expressar, e o que primeiro eles diziam: mamãe, eu te amo, papai, eu te amo. Aí eles desenhavam lá 5 rabiscos, né? Dizendo que era papai, mamãe e os irmãozinhos. Por quê? Porque eles também têm necessidade de fazer a gente feliz. E muitas vezes a gente poda tanto os nossos filhos, não pode isso, não pode aquilo, isso não pode, né? Que eles perdem essa liberdade de se expressarem. E isso vai virando uma bola de neve. Quando essa criança cresce, ela pode entrar para uma droga, para uma prostituição, casar com o primeiro homem que ela vê, porque ela quer sair dessa situação que ela não teve a liberdade de se expressar, ela quer se expressar na família dela ou com esse homem que ela achou. Talvez é um traste de um homem, mas ela vai querer se casar logo para ela poder sair de casa. E assim também com os filhos, né? Com os homens. Então nós temos que, como pais, abaixar o nosso ego, né? Abaixar a nossa capacidade de achar que a gente é perfeito, que a gente sabe tudo, que a gente também não pode errar e que tem jeito de mudar. Então, se a gente for mais humildes como pais, nós vamos acertar muito mais do que nós vamos errar. Porque desde o momento que a gente é arrogante, a gente é exigente demais, a gente mata a alma dos nossos filhos. Então, diante de tudo isso, quero trazer para vocês aqui coisas eficientes, né? Que eu faço dentro da minha casa e que dá resultado. Vamos lá? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês que eu faço na minha casa, e eu digo, tudo passa. Ah, mamãe, eu tô com essa dificuldade aqui, eu nunca vou conseguir aprender essa matéria. Meu filho, você vai ver que você vai aprender, você vai olhar para trás e falar assim, eu consegui. Porque essa dificuldade que você está tendo agora vai passar. A sua mente é muito inteligente, você vai conseguir aprender e você vai passar essa dificuldade. E você não vai passar só essa dificuldade, você vai passar outra e outra e outra. Eu tenho um exemplo muito legal, muito assim, importante na vida do meu primeiro filho. Ele se chama João Pedro. E ele, quando ele tinha mais ou menos ali seus 9 para 10 anos, ele estava numa parte da matemática ali que ele estava tendo dificuldades. Eu não lembro que matéria que é certinho. E aqui na minha casa, quem conhece aqui meus amigos de casa, eles sabem, aqui no fundo da minha casa tem uma pitangueira e ela é muito linda, ela dá pitangas deliciosas, desse tamanho assim as pitangas. E um dia, o meu filho chegou bravo. Ele estava bravo. Mamãe, eu não consigo isso, eu não vou estudar mais matemática, eu não dou conta de estudar matemática, matemática é muito difícil, eu não vou conseguir tirar bom nessa prova e eu não vou conseguir. E ele ficou chorando. E eu falei, filhinho, vamos estudar com a mamãe vai te ajudar. Não, mamãe, eu não consigo. E aí ele começou a chorar mesmo, ele começou a chorar.
E aí eu falava, meu Deus, eu tenho que quebrar esse pensamento que ele está de incapacidade. E porque quando ele começou a matéria, no ano, a professora chegou e falou assim, olha, eu vou falar para vocês, se vocês, primeira aula de matemática, se vocês não estudarem matemática, vocês todos vão bombar, ninguém vai passar comigo, matemática esse ano é muito difícil, o ano passado foi facinho. E ele já chegou para mim da primeira aula de matemática, mamãe, eu não vou conseguir passar em matemática esse ano, matemática é muito difícil. Falei, meu filho, você tem 9 anos, você vai passar, você é muito inteligente. Aí ele entrou num processo de choro, e aí eu tinha que destravar a mente dele desse choro, destravar a incapacidade dele. Então o que eu comecei a falar? Filho, tudo vai passar, você vai conseguir aprender, você vai aprender a próxima matéria e a outra, e você vai entender que você consegue. Esse problema que você está achando que é incapaz de ser solucionado, você vai solucionar ele facinho. Aí, mas não adiantou. Ele continuou naquilo. Eu falei assim, meu filho, sabe a pitanga lá fora? Pega seu caderno, suas coisas, vai chorar lá na pitanga, porque lá é um lugar mais fresquinho, que está muito abafado, e você vai ter que. Você está suando, olha aí, você está suando. E eu tinha que trazer um riso no coração dele. Ele falou, aí ele parou de chorar e falou assim: mamãe, chorar debaixo da pitanga? Aí ele começou a rir, né? Ele achou aquilo tão engraçado, mas tão engraçado, que quando começava a acontecer algumas coisas, ele falava, João Pedro, eu vou te pôr para chorar na pitanga. Por quê? Eu quebrei o gelo da mente dele, eu quebrei aquele processo que ele estava de incapacidade, quando eu trouxe para a vida dele, assim, uma coisa do que ele estava passando, mas dentro de uma coisa inusitada. Só de eu falar que, João Pedro, vai chorar lá na pitanga, vai lá, você pensa de tudo que você já foi na sua vida, né? Você quer que eu vou lá chorar na pitanga com você? Eu vou. Peguei o bracinho dele, a gente foi, falei assim, vamos chorar na pitanga. E aí, antes dele chegar debaixo da pitangueira, ele já estava rindo, ele já estava achando muito engraçado, e eu consegui trazer ele daquele trauma que a professora, inconscientemente, talvez, coitada, colocou na mente dele, travou a mente dele. E eu lembro, se não me engano, na prova que tinha 10, ele tirou 8,5. Então, foi uma vitória para ele. Então, quando a gente entende, mostra para a criança, você vai conseguir. Esse problema que você está tendo aqui vai passar. É o que eu falo para os meus filhos. Filhos, essa pandemia vai passar. Tudo vai passar. Chega uma hora que vai passar. Entende? Então, nós temos o quê? Que entender que se a gente começar a colocar tudo como um grande trauma, um grande problema, olha aí, ó, meu amor, meu bem, você pode falar para o seu pai, para o seu marido, para sua esposa, olha aí, ó, ele não está dando conta de matemática. O que nós vamos fazer com essa matemática agora? Eu não dou conta de estudar matemática. Você consegue ensinar matemática? Não. Então, vira uma coisa grave. Qualquer coisa é muito dura, é muito difícil. Agora, igual estão morrendo os nossos irmãos, os nossos parentes, né? E os nossos filhos ficam prestando atenção de todo esse trauma que está acontecendo na pandemia. E o que você tem que trazer para os seus filhos para aumentar a autoestima deles? É trazer o quê? Meu filho, isso vai passar. Deus controla todo o mundo. E ele também controla essa pandemia. Ele sabe a hora que ele vai tirar todo esse mal do universo. Então vai passar. Então vamos, durante esse momento de dificuldade, vamos olhar para o lado bom. Vamos trazer uma alegria dentro da tristeza. Vamos sorrir mais, brincar mais, dentro das possibilidades que nós temos. Mamãe, mas a gente não pode ir no shopping, a gente não pode ficar numa praça mais, porque tá tudo talvez contaminado, tá tudo diferente. Vamos jogar uma bola na rua, vamos fazer um jogo aqui nós dentro de casa, né? E se a criança falar assim, mamãe, isso eu não quero, isso é chato, né? Você pode trazer coisas assim. Então, o que nós vamos fazer? Durante esse tempo que nós estamos aqui, nós temos que inventar situações para a gente trazer a alegria para nossa casa,
trazer, mesmo durante essa confusão espiritual, essa confusão mental, o seu filho, a sua filha, ela tem que entender que mesmo você vendo todo esse mal, ele está olhando para você e vendo que você tem confiança. A confiança, se você mostra confiança para o seu filho, ele olha para você e fala assim: não, mas o meu pai e minha mãe, eles não estão desesperados. Eles estão confiantes. Então, se meu pai e minha mãe estão confiantes, eu também vou ficar confiante. E eu vou não mais olhar para o fato de eu estar preso, para o fato de eu não estar na escola, para o fato de que eu tenho que me adaptar agora às novas situações. Eu vou ficar confiante, porque vai passar. Deus está comigo, Deus está com meu pai e minha mãe, e vai passar. Então, quando a gente cria essa expectativa de esperança, de alegria, tudo fica mais leve na nossa casa. Tudo fica mais suave. Então, a gente pode transformar um grande problema em um problema bem menor, em um problema bem menos traumatizante, mais suave, que a criança vai olhar, tá certo, eu estou passando por uma pandemia, mas vai passar. Deus sabe o que ele está fazendo, né? Então, a gente tem que entender, mas eu tentei isso e não deu certo. Eu tentei fazer isso na minha casa, conversei com meus filhos, não deu certo. Então, a gente tem que pensar assim, quando uma pessoa ela quer ficar muito musculosa, ela vai numa academia e num dia ela já está cheia de músculo. Quando uma pessoa começa a fazer um regime, eu quero perder 40 quilos. Num dia, no primeiro dia, ela já perdeu os 40 quilos? Não. Quando a gente tem uma ação com nossos filhos, pode parecer que na primeira vez que a gente tentou não fez efeito nenhum. Na segunda vez que a gente tentou também não fez efeito nenhum. Na terceira vez, na quarta vez, na quinta vez, chega na sexta vez, chega na sétima vez, a gente começa a perceber que algo está acontecendo, que algo está sendo transformado no coração daquele filho e daquela filha, está sendo transformado dentro da nossa família. Então, a gente tem que ter esforço e paciência. Do mesmo modo que uma pessoa não fica musculoso do dia para a noite, tem tempo, demora 6 meses, 1 ano, 2 anos. Uma mudança, uma transformação dentro de uma casa, de uma família, e principalmente dentro de uma alma, ela necessita de tempo, esforço e paciência. Repete aí. Tempo, esforço e paciência. Tempo para seu filho, sua filha, até você mesmo enxergar que tem algo acontecendo, que parece que algo está acontecendo, que Deus está movendo as coisas e que demora. As situações de cura, as situações de resoluções, elas demoram. Esforço, porque nada vem de graça na nossa vida. Tudo a gente tem que se esforçar. Então, se eu tentar com meu filho e minha filha uma só vez, se eu tentar aumentar a autoestima dele, falar para ele que ele vai dar conta, falar que eu estou do lado dele, que ele pode confiar em mim, pode parecer que no primeiro momento não fez efeito. Mas aí é que entra a paciência. O esforço com a paciência e você dando tempo para tudo acontecer, vai vir o milagre. Você vai ver seu filho e sua filha transformada e sua família transformada, certo? Então nós temos que entender que tudo ele precisa de uma situação, certo? E não passar o medo nas crianças de que tá tudo fora do controle, sabe? É muito importante. A gente não pode mentir, a gente não deve mentir nada, porque a verdade, ela liberta, ela fortalece, ela traz coragem. O medo, ele trava, gera pânico, gera filhos dependentes dos pais até o fim das vidas, porque pessoas, crianças que passaram muito medo nelas, são crianças que têm pânico, que têm pavor de ter responsabilidade, de às vezes até de trabalhar. Pessoas que não trabalham, são pessoas que muitas vezes tiveram tanto medo da vida, muitas vezes foram tão protegidos, aquela pai e mãe que
filho caiu, nossa senhora, meu filho caiu, né? Mas ele já tá lá brincando, ele pega o filho, vira de cabeça para baixo e fala: o que que tá acontecendo? O que que você tá bem, meu filho? Você tá bem? Claro, a gente tem que vigiar. Peraí, meu filho caiu, deixa eu observar. Ele vai levantar sozinho? Não. Nossa, ele caiu e ele realmente parece que machucou. Então, o que que esse filho seu espera de você? Cuidado, proteção, defesa. Mas se esse filho caiu e ele não machucou, então eu tenho que dar a liberdade para ele de se auto-resolver. Ele olhar para ele e falar assim: tô bem, né? E vai brincar, sem mesmo proteger demais a criança. Muitas vezes as crianças que têm problemas neurológicos, problemas de personalidade, os pais e as mães talvez impedem com que as crianças se desenvolvam muito mais do que se quando elas protegessem demais a criança, porque a proteção impede da criança deixar a sua alma evoluída, ela estar com evolução, certo? Então, meus irmãos e meus amigos, para a gente terminando, diante de tudo isso que eu falei muita coisa, eu quero trazer aqui coisas que vocês podem usar no seu dia a dia, então. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem ajudar eles nas tarefas que eles ainda não conseguem. Você fala assim: filhinha, você consegue arrumar a sua cama? Aí você vai lá, tá tudo bagunçado. Aí você vai e fala: muito bem, minha filha, você arrumou a sua cama, seu filho, né? Filhinha, você pode lavar seu copo? Posso, mamãe, posso lavar meu copo. Você vai lá, o copo tá todo sujo. Mas o que você faz? Elogia. Fala: muito bem, meu filho, você conseguiu, ficou quase perfeito. Deixa a mamãe te mostrar aqui, ó, como é que eu tiro essa parte aqui. E vai trazendo para ele a autoconfiança. Não, nossa, você não vai lavar esse copo não, porque senão você vai deixar esse copo cair, vai quebrar. Então isso vai causando uma baixa autoestima na criança, certo? Confie nos seus filhos. Dá para eles a chance deles sentirem que vocês confiam nele, porque os seus filhos confiam em você. Traz a eles essa mesma confiança. Faz eles confiarem neles mesmos. Faz neles confiar em Deus e em você. Como é que você faz isso? Você faz eles confiar em Deus, confiarem em você, confiando nele. Eles vão confiar neles quando a gente confia neles. Então, esse processo de confiança, ele é gerado a partir dos pais. Os filhos, muitas vezes, eles ainda não sabem daquilo que eles são capazes. Mas se a gente valorizar as boas coisas que eles fizeram e mostrar nos erros o que eles podem fazer para melhorar, isso mostra que a gente confia neles. E muitas vezes, mais do que mostrar o caminho, deixar os seus filhos descobrirem que caminho que eles poderiam fazer. Por exemplo, quebrou alguma coisa. Filho, e agora? Tem jeito de colar? O que você acha? Mamãe, não tem jeito de colar. Então, o que nós temos que fazer agora? Jogar fora. Como é que se joga fora? Você está descalço, é vidro. O que você acha que você tem que fazer, meu filho? Eu não posso machucar, tem que pôr o chinelo. E aí isso você vai ajudando ele a pegar ali os cacos, a jogar no lixo. Se ele for muito pequeno, mostra para ele como você tem que fazer. E assim você vai criando um ambiente de confiança, certo? Porque cada dia, meus irmãos, pode ser um dia maravilhoso na nossa família. Se a gente criar um ambiente propício e não ficar só naquela coisa de regras e de tem que ser meu filho, tem que ser perfeito, tem que ser maravilhoso, tem que ser melhor. Ninguém nasce perfeito. A gente não é perfeito. Até hoje a gente está construindo a nossa personalidade, os nossos desenvolvimentos. E por que a gente tem que ser tão cruel com nossos filhos? Certo? Evitar os gritos. Os gritos, como eu falei, eles podem ser reflexo daquilo que a gente foi na nossa infância. Mas se você grita com seu filho, ele passa a ter medo de você, como eu disse. Então, sem grito, sem pânico, certo? Aconteceu algo muito grave. Aprende a mostrar para o seu filho como é que ele se autocontrola, como é que ele tem que respirar. Respira com ele, fala: filho, você está
nervoso, mamãe vai te ensinar você a se acalmar. Pega esse filho, senta com ele, respira com ele, abraça ele, faz ele fechar os olhos. Filho, vamos respirar com a mamãe, vamos respirar aqui com o papai, deita no meu colo, até ele se acalmar, né? Ajuda ele a se autocontrolar. Não grita, cala sua boca, engole esse choro. Não, faz com que ele se autocontrole. Não, jamais minta para ele. Se você acha que algo está errado, não fala que aquilo está certo. E se acha que aquilo está certo, não fala que está errado. Jamais minta e jamais ensine o seu filho a mentir. Às vezes toca um telefone, fala que a mamãe não tá. Chega alguém, pessoa lá na porta, vai falar que o papai não tá, o papai não tá. Então aquela criança está aprendendo a mentir com seus pais. Não minta, não ensine a mentira, certo? Faça a sua criança aprender a ser cada dia mais verdadeiro. Mostre a verdade para ele. Fale de Deus, fale da verdade. Mostre o que é a verdade, certo? Mostre o que é o amor. Mostre que Deus, ele gosta de pessoas que são verdadeiras. Amém? Outra coisa muito importante, às vezes a gente tem 2, 3 filhos e não ensina para os filhos a respeitarem seus irmãos. Aqui na minha casa, jamais se pode desrespeitar os irmãos. E eles foram criados desde de pequenos com esse entendimento, com essa lição. Então, acaba o seu limite, meu filho, quando começa do seu irmão. Se aqui está o limite, aqui está o seu limite, porque a sua irmã, o seu irmão merece respeito. Minha filha, só porque você é mulher, você não pode humilhar os seus irmãos desse jeito que você fez. Meu filho, você tem que ter paciência, porque a sua irmã é menor. Então, ela precisa do teu amor e da tua caridade. Então, fazer os irmãos abraçarem, abraçar a família junto, isso tudo cria um elo de amor. Se você não acostumou seus filhos se abraçarem, né? Só os filhos. Eu faço isso aqui com meus filhos, é a coisa mais linda de ver, né? Muitas vezes eu falo assim, agora é a hora do elogio. Agora todo mundo vai fazer um elogio para o outro. Aí no início eles riam muito, mas hoje eles acostumaram, né? E hoje eles acham o irmão lindo, né? Muitas vezes tem umas brincadeirinhas, né? Sempre tem às vezes uma piadinha, alguma coisinha, mas eu não aceito apelido dentro de casa, porque o apelido denigre o nome de uma criança. Então aqui são os primeiros nomes que se dizem, porque o nome que eu dei para os meus filhos está selado no céu. Deus conhece meus filhos pelo nome que eu dei a eles. E eu quero que eles entendam que o nome deles é importante, que o nome deles está na palma da mão de Deus, está lá no céu, e que Deus o conhece pelos seus nomes. Por isso que o nome, ele traz a uma criança uma autoestima muito grande, certo? Outra coisa que eu quero trazer para vocês aqui, assim, faz dentro desse contexto de não humilhar, de não gritar, né? Do cuidado. Então, por exemplo, se tem uma criança que tem uma necessidade especial, como eu disse, são todos diferentes. Uma criança com necessidade especial, ela merece que os irmãos também ajudem ela, não só os pais. Nós temos que passar para os filhos, quando existe uma criança especial, que aquele filho ele precisa também do cuidado dos irmãos. E que quanto mais os irmãozinhos darem para ele amor, mais ele vai se sentir protegido. E muitas vezes aquela incapacidade daquela criança que ela tinha, já muitas vezes ela desaparece. Por quê? Porque essa criança se sentiu tão amada pelos pais e pelos irmãos, tão ajudada, ela cresce num ambiente de tanta confiança que ela começa a arriscar aquilo que ela não dava conta. Então, ela começa a dar passos largos na própria cura dela, na própria vontade dela ser melhor, na própria vontade dela transformar aquela incapacidade que ela tem num grande dom, né? Então, isso acontece várias vezes em famílias que conseguem entender que não existe defeito, não existe incapacidade, né? Existe diferença, somos diferentes. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que fazer
compartilhar o amor entre os irmãos, a gente tem que compartilhar que eles se ajudem desde criança. E isso vai ser levado para o futuro. Então, jamais compare um filho com o outro. Jamais deixe o outro ver que pode ser que talvez você ame o irmão dele mais que você. Você não ama, mas isso pode ficar no coração dele se tiver a comparação, certo? Então, assim, tudo isso é um grande aprendizado que a gente vai trazendo na nossa casa, né? A gente vai trazendo tudo dentro dessa história. E diante de tudo isso também, não deixar nossos filhos serem os reis da casa. Quem tem o domínio da casa são os pais e as mães. Você não pode chamar o seu filho de o rei da casa. Rei é Deus, rei é nosso Senhor. Eu sempre falo, a minha casa, quem manda aqui é Deus. Sob as leis de Deus estão as leis da nossa casa. O que ele permite, permite na minha casa. O que Deus não permite na minha casa, que não é permitido. Então, a nossa obediência devemos a Deus. E os meus filhos aqui, eles são meus filhos amados, meus queridos. Podem ser até príncipes, mas nunca reis. Rei pertence a Deus. É o título de Deus. Ele é o Senhor da nossa casa. E porque ele é o Senhor da nossa casa, todos nós temos que nos esforçar para obedecer ao nosso Deus. Amém? Porque o seu filho vai refletir o que ele viveu na sua casa. Se o seu filho viu a sua casa orante, se sua casa é de pessoas orantes, de pessoas de respeito, de palavras suaves, de palavras doces, o seu filho, ele vai respeitar a sua mulher um dia, a mulher dele. A sua filha vai respeitar o marido um dia, porque em primeiro lugar, ela respeitou a Deus. E se ela amou a Deus acima de todas as coisas, ela vai amar o filho, o marido, a esposa, assim como ela ama a ela e, em primeiro lugar, a Deus. Amém? Então, vamos desligar os aparelhos eletrônicos, vamos ficar ali, 1 hora, 40 minutos que a gente fique. Gente, vamos desligar, vamos conversar. Vocês querem saber de uma história de quando a mamãe era mais nova? Eu quero contar uma historinha para vocês do seu avô, da sua avó, trazer esses convívios de história, de herança, de valores morais. Isso é tão importante para a nossa família. Isso é tão importante para os filhos. Eles crescem com valor. Eles crescem dando importância ao nome deles, dando importância à família deles. Por mais que existam erros na família, toda família tem erro. Mas o importante é criar essa ligação de herança dos filhos, certo? É fazer as refeições juntos. Por que vocês não fazem as refeições juntos? Um tá ligado lá no computador, lá no escritório, o outro tá lá fora, o outro tá no computador. Espera para comer junto, para fazer a refeição junto. Eu não vou esperar seu irmão, não, porque a sua irmã tá lá enrolada com não sei o quê, depois ela come. Não, isso diminui o elo emocional da família, porque o alimento já está provado que ele tem uma ligação enorme com os corações das pessoas, as pessoas envolve muito quando elas estão comendo. Então, é tão fácil você, muitas vezes, conseguir coisa dos seus filhos quando você está comendo perto deles, muito mais do que quando você faz uma reunião e você chama para conversar, entende? Então, tudo isso, ele é muito mais fácil a gente conversar, a gente ter durante as nossas refeições. Amém? Então, assim, outra coisa, falar com palavras doces, suaves, né? Não xingar, buscar um relacionamento entre os marido e a mulher santo, nunca brigar perto dos filhos. Olha, meu bem, eu tenho uma coisa para falar com você, vamos lá no quarto? Se for uma situação difícil, olha, gente, fica aí só um minutinho, papai e mamãe vai conversar. E se tiver aqui alguma coisa assim muito drástica para conversar, deixa para conversar quando eles estiverem dormindo. Isso traumatiza a criança, ver os pais brigando, certo? Ver trocas de informações que agora eles não conseguem resolver, são crianças, então gera medo no coração deles, né?
A gente ter respeito pelos pequenos e pelos grandes. Então, os filhos têm que respeitar os pais, mas também nós respeitamos as crianças, né? Então, assim, o que eu quero deixar para vocês é trazer para este momento de pandemia, sabe, situações felizes, contações de história, brinca com seus filhos, sabe? Muitas vezes eu tiro aqui momentos, gente, vamos brincar, né? Agora parei tudo aqui, vamos brincar. Ah, vamos brincar de quê? Ah, vamos brincar de um tabuleiro. Vamos brincar de a dedonha, vamos brincar de pique-esconde, vamos brincar de qualquer coisa. Tá certo que meus filhos mais velhos, eles não estão muito mais interessados em brincar de pique-esconde, não. Mas muitas vezes eles brincam porque eles veem a mãe brincando. Eles veem o pai brincando. Ah, vamos brincar de bola, né? Vamos brincar de carimbada, aqui em Minas chama carimbada, né? Vamos fazer um piquenique, em vez da gente fazer ali, ó, ali na sala, na cozinha, vamos pegar um pano, colocar ali fora, ali no jardim, ali numa praça, vamos fazer uma diversão diferente. Isso tudo traz envolvimento da família, sabe? Isso tudo traz autoestima. Vamos dançar? O meu filho mais velho, ele ama dançar. Ele é um dançarino nato, o João Pedro. Então, meu filho do meio não gosta, não. E a minha filha gosta, assim, ainda ela tá aprendendo. Então, assim, às vezes eu tô cozinhando. O meu filho mais velho vem, mamãe, vamos dançar, olha essa música aqui. Meu filho, eu tô aqui cozinhando, né? Aí eu olho para ele, tá tão animado, tá tão animado. E eu falo assim, não, só um minutinho. Aí eu apago ali minha comida para não queimar e vou dançar com ele. Às vezes é um minutinho só. E ele sai tão feliz, né? E ele às vezes ele fala assim, mamãe, olha essa nova dança que eu desenvolvi aqui agora. E eu tô aqui nas minhas coisas e eu vejo, ele tá chamando a minha atenção. Ele quer a minha atenção. Eu paro e vejo ele fazer. Porque tudo isso é muito importante para os valores que ele tem, para aquilo que ele está se desenvolvendo, né? Então, assim, nunca ninguém ensinou ele, mas ele tem essa facilidade. Como meus outros filhos têm facilidades maravilhosas. A minha filha tem para desenho, às vezes ela chega, mamãe, olha esse meu desenho. Deixa eu te mostrar o que é esse desenho, né? E meu filho do meio é tecnológico. Fala, mamãe, olha o que eu descobri na minha internet aqui, esse processo que eu entendi assim, assim. Eu falo, nossa, meu filho, como é que você aprende isso sozinho, né? Então a gente tem que trazer essa alegria, esse compartilhamento, esse elogio para as crianças e deixar elas serem felizes. E para terminar, eu quero trazer aqui para vocês, vou até ler aqui, tá bom? 9 situações que vai ajudar, 9 frases que vai mudar a vida da sua família. Mudou a minha, tá bom? E é assim: eu te amo, meu filho, independente do que você faz. Se você errou ou você acertou, eu te amo porque você existe, na minha vida. Todos os meus 3 filhos já entendem isso. Que mesmo se um dia se eles errarem, eu não vou deixar de amá-los. E mesmo se um dia eles acertarem muito, eu não vou amá-los mais do que eu amo hoje. Porque eu amo eles por eles existirem na minha vida. Eu te desculpo, meu filho. Essa segunda frase, ela é mágica. Eu te desculpo, meu filho. Você não conseguiu acertar, não tem problema. A próxima você vai conseguir. A terceira frase. Me desculpe, filho. Eu não sou perfeita. Me desculpe, desculpa sua mãe, desculpa seu pai. Eu não sou perfeita. Eu já errei muito. Já tive que pedir muitas desculpas aqui na minha casa para meus filhos. Quarta frase. Eu estou te ouvindo. Pode falar, meu filho, eu estou te ouvindo. Assim como meu marido, isso é tudo que eu estou trazendo aqui. Muita coisa a gente pode fazer com nossos cônjuges. Eu estou te ouvindo, meu filho. Fala para mim que a sua mãe está te escutando, né? Sexta coisa. Você errou, não tem problema, você pode errar. É permitido errar. Essa palavra que é permitido errar, tira um trauma, tira um medo das costas dos nossos filhos. Filho, é permitido errar. A gente não sabe todas as coisas, certo? Sétimo, o que você acha que você pode fazer melhor da próxima vez? Você errou, tudo bem. O que você acha que você pode mudar? Pensa aí, meu filho. Eu tenho certeza que você vai conseguir achar uma solução. Oitavo, filho, você pode confiar em mim. Confia em mim. Conta comigo.
Você está passando alguma necessidade? Conta comigo, meu filho. Confie em mim que eu estou aqui por você. Eu e seu pai. Nona frase. Você está precisando de ajuda? Porque às vezes a gente acha que nossos filhos não precisam de ajuda. Você, meu filho, está precisando de ajuda? E se ele te passar alguma coisa que ele está precisando, ajude o seu filho. Não fale que não é importante. Ah, meu filho, mas isso aí não é importante. Isso aí você pode resolver outra coisa, mas ele veio e confiou o problema dele a você. Então você tem que entender que ele está deixando para você um problema que ele está confiando em você. E isso tudo vai trazer uma grande alegria no coração dele e no seu coração. Já está muito grande a nossa live. São tantas, nesse nosso vídeo, são tantas coisas que eu poderia estar trazendo a mais e a mais para vocês. Mas é por isso que nós vamos fazer a live na segunda-feira. Nós vamos fazer esse vídeo, vai ter uma continuação de uma live. Vai ser às 9h30 da manhã, no dia 29 de março. Fique atento, aguarde, participe conosco. Deixa aí nos comentários tudo aquilo que você achou de interessante, que foi de valor para você, que você também já cometeu esse erro e agora você não comete mais, que já deu mudanças na sua família, ou que você precisa mudar. Deixa aí sua pergunta, deixa aí o seu like, compartilha com as pessoas que têm filhos, que estão precisando de uma ajuda neste momento de pandemia e faz e dá o seu melhor, porque eu tenho certeza você é o melhor pai e a melhor mãe que o seu filho poderia ter. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigada pelo carinho. Nós nos encontramos na segunda-feira, se Deus quiser. Um beijo. Fique com Deus. Salve Maria. Abraços.